Shalom Adonai, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual horário você vai se deparar com esse devocional, mas estamos aqui para o nosso terceiro dia. A temática desse nosso novo ano é Mulher e a sua jornada de cura. E no mês de janeiro nós estamos trabalhando a temática Desperte para essa jornada. O despertar para essa jornada. E hoje, no terceiro dia, nós vamos falar sobre quando a dor é antiga. Existem algumas dores que elas são antigas e a gente precisa conversar sobre elas. Mas antes disso, vamos lá, vamos respirar profundamente. Separa esse tempinho, vem para esse tempo presente. Não sei onde você está, mas rapidamente vamos fazer aquela nossa respiração de 4, 2, 6. Respire em 4, segure em 2, solta em 6. Vamos juntas? Vamos lá. Muito bem. Se você sente necessidade, faça mais uma vez. Dá um pause no vídeo aqui. Faça mais uma vez essa respiração, porque o importante é você estar nesse tempo presente e você se sentir calma e aquietada interiormente. Toda vez que a gente fala sobre dores, é incômodo, é desconfortável. Então nós precisamos estar bem conosco mesmo e procurar estar bem com as nossas emoções e com o nosso interior. O versículo de hoje é o Salmo 147, verso 3, que vai dizer: Ele sara os quebrantados de coração. Então, olha que incrível isso, né? Quando um coração se quebra, o Senhor vai lá e sara, Ele cura. Algumas dores, elas não nasceram agora, não nasceu hoje, não nasceu ontem. Elas vêm de histórias antigas. Algumas dores, elas vêm de palavras que não foram ditas, de feridas que não foram tratadas. O tempo, ele não cura. Às vezes a gente fala, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. O que cura é a verdade, o amor, a presença, o acolhimento, a presença de Deus, o toque do Senhor. É isso que traz cura. Não é o tempo, não é fingir que essa dor, que essa ferida cicatrizou. Hoje, o Senhor, ele não está te apressando. Não. Ele não te apressa. Ele te convida hoje para você se permitir. Permitir o quê? Permitir viver. Olhar para essa dor antiga e dizer: esse lugar não pertence mais a você. Hoje, o Senhor, ele não quer te apressar, a acelerar essa cura. Não. Ele te convida a permitir que ele toque nessa ferida. Feridas que você achou que já estavam superadas. Feridas que você considerou que já tinha passado. Mas que a grande verdade é que elas ainda estão aí e ainda estão doendo. Sabe? Quando eu vejo e falo sobre dores antigas, eu me recordo de um texto em Isaías que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Só que esse texto, ele se aplica no sentido de eu não ficar remoendo o meu passado, de eu não ficar presa àquilo que aconteceu lá atrás. Agora, no que diz sentido, no que diz respeito às nossas dores, às nossas feridas, nós precisamos sim olhar para elas e acolher. Você precisa olhar para essa menina interior que de repente foi rejeitada na infância, que de repente se sentiu frustrada durante a adolescência, que de repente passou por dores e traumas que outras pessoas não passaram. Você precisa olhar para essa menina e com amor, com carinho, dizer para ela: vai ficar tudo bem, nós vamos superar isso, sabe? É interessante quando a gente olha algumas coisas e a gente se lembra de nós mesmas anos atrás. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu me recordo de que com a minha amiga de infância, a gente costumava ficar sentada na calçada, conversando e idealizando uma vida perfeita. Eu vou ter a minha casa, eu vou ter meu carro, eu vou fazer festa todo final de semana, eu vou convidar os meus amigos todo tempo.
Que a gente nunca pensava que tudo isso exige dinheiro, que eu ia precisar trabalhar, que ia precisar construir tudo isso. Sabe, quando eu olho para essa Rose, lá de trás, com seus 12, 13, 14, 15 anos, essa Rose tão sonhadora, tão irrealista, eu vejo que era uma menina tentando fugir da realidade presente. Mas hoje, essa Rose aqui pode pegar na mão da Rose adolescente e dizer assim: a sua realidade foi difícil, só que nós vencemos. É isso que o Senhor deseja fazer comigo e com você em relação às nossas dores. É fazer você olhar para essa dor e não mascarar ela. E às vezes, tá, ela é antiga. Tá aí muito tempo. Só que o Senhor quer tocá-la. O Senhor deseja curá-la. Então fica uma pergunta para nós, com base nessa questão da dor antiga. Que dor antiga ainda influencia as minhas reações, as minhas escolhas, os meus relacionamentos? Porque é exatamente isso que acontece. As dores antigas, elas influenciam as nossas reações, o nosso comportamento, todo ele. As dores antigas, elas de fato influenciam. É interessante porque na psicologia se fala que a gente não tem livre-arbítrio, porque na verdade todos as nossas reações, elas vêm de alguma coisa, de alguma dor, de alguma situação, de algo que aconteceu, de algum trauma, de alguma conversa, de alguma palavra, sabe? Quando eu olho para as dores antigas, eu observo que elas influenciam e muito a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu respondo. A maneira que eu respondo. Sabe, quando eu olho para as dores antigas, eu observo que essas dores influenciam os nossos comportamentos. Por exemplo, o sentimento de medo, de tristeza, de raiva, ela pode surgir do nada. E a gente acha que é do nada, mas na verdade ela tem uma raiz em algo que não foi muito bem resolvido. Autoimagem. A autoimagem ela pode vir de críticas, de rejeições, de perdas antigas. E isso pode afetar a sua confiança, a forma como você se vê. As experiências passadas, elas podem fazer a pessoa evitar situações parecidas, mesmo que não seja tão perigoso assim. As dores antigas influenciam as nossas reações. Qual é a dor antiga que está influenciando a sua? As suas reações, as suas escolhas, os seus relacionamentos. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você. E eu gostaria muito que o Espírito Santo pudesse te tocar nessa hora e trazer à memória, talvez alguma dor antiga que está influenciando a sua maneira de se comportar. Vamos orar juntas? Jesus, eu entrego ao Senhor dores que carrego há muito tempo, aquilo que ficou escondido, aquilo que ninguém viu, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que só o Senhor conhece, aquilo que ficou reprimido, esquecido. Visita minha história com o teu amor e começa um processo profundo de cura em mim. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você possa declarar hoje com fé: a minha história não é um lugar de prisão, é um lugar de redenção.
porque é exatamente nesse lugar de redenção que o Senhor tem o extraordinário para fazer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa meditar sobre isso e que essa pergunta terapêutica, qual é a dor que ainda influencia, qual é a dor antiga que ainda influencia suas reações, escolhas, relacionamentos, que ela possa ser iluminada pelo Espírito Santo e que você possa realmente experimentar a viver a história que o Senhor tem para você. Deus abençoe poderosamente. Até o nosso próximo momento do devocional.